Eu sei que você já ouviu esse texto aqui e já aplicou ele de maneira equivocada. Olha só, o texto de Jó, no capítulo de número 41, verso de número 22, diz que perante ele até a tristeza salta de alegria. Eu sei que você já tentou usar esse versículo aqui para alguma pessoa que estava triste e você deve ter, de alguma forma, consolado essa pessoa, dizendo, olha, não fica assim, porque diante de Deus, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. A tristeza não combina com você e tudo mais. E você usou esse texto aqui para mostrar à pessoa de que a tristeza, ela ia pular de alegria na presença de Deus. Porque quando Deus está presente, não tem como a pessoa ficar triste. Só que eu sinto lhe informar que esse texto não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com esse argumento que muita gente coloca em pauta. Eu vou te mostrar o que realmente o texto ele quer dizer. E você também vai ver que no hebraico está completamente diferente do que a nossa Bíblia em português. Olha só, no capítulo de número 41, vamos ler aqui o verso de número 22. Diz o seguinte: no seu pescoço repousa a força. A primeira pergunta que você que está lendo o texto deve se fazer para entender o que você está lendo. No pescoço de quem? De quem que o texto está falando? A primeira coisa é essa, você tem que questionar isso. Segundo, perante ele até a tristeza salta de prazer. Perante ele, quem? Quem é essa pessoa ou esta coisa de que o texto está falando que a tristeza, ela salta de prazer ou de alegria? Ou será que no texto original ela salta de prazer mesmo? Ela salta de alegria mesmo? Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Para a gente entender esse contexto, nós precisamos dar uma olhada lá no começo do capítulo 41. Eu não vou falar sobre tudo, porque não é o nosso objetivo. Mas se eu fosse falar sobre todo o contexto, começaria nos capítulos anteriores, lá no capítulo 37, falando que Jó, ele estava questionando a Deus sobre a sua justiça. Será que de fato Deus, ele é tão justo assim? E aí você vê os questionamentos dos amigos de Jó falando que ele havia pecado, ele tinha que pedir perdão a Deus, e Jó, ele vai tentar se defender de alguma forma. Jó vai usar a sua sabedoria para rebater essas críticas dos seus amigos. No capítulo 38, Deus, ele vai responder a Jó de um redemoinho. Olha o verso de número 3. Agora, Deus dizendo para Jó, cinge os teus lombos como um homem e perguntar-te-ei e tu me responde. Deus está dizendo para ele, até agora você tem questionado, até agora você tem perguntado, até agora você tem se justificado para os seus amigos. Agora é minha vez de perguntar e eu quero ver se você é sábio o suficiente. Então, no capítulo 38, Deus vai fazer várias perguntas a Jó. No capítulo 39, Deus segue com as perguntas. No capítulo 40, Deus continua ainda fazendo as perguntas e ele fala a mesma coisa que ele disse no capítulo 38, verso de número 3. Manda Jó cingir os seus lombos como um homem, que ele ia perguntar, e Deus queria ouvir a resposta de Jó, para saber se de fato ele era um homem sábio, para saber se de fato Jó era um homem que conhecia de todas as questões que Deus ia colocar para ele responder. E aí no capítulo 41, Deus ainda dá sequência nas perguntas que ele havia começado no capítulo 38, 39, 40, no 41, ele ainda continua com as perguntas, e aí você vai entender agora o texto que nós lemos lá no verso de número 22. Olha só, no capítulo 41, Deus faz a seguinte pergunta a Jó: poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Do capítulo 41 em diante, Deus só vai falar a respeito do Leviatã. Então Deus vai descrever, provavelmente esse Leviatã aqui está se referindo a um crocodilo muito grande. Então Deus vai descrever esse crocodilo e vai fazer algumas perguntas a Jó, dizendo: Jó, da mesma forma que eu criei o Behemoth, que era uma espécie de hipopótamo, segundo os estudiosos, e também da mesma forma que eu criei o Leviatã, que é esse crocodilo, esse monstro marinho, você também foi criado. E eu tenho o controle de toda a criação, do céu, da terra, dos animais, das árvores, do mar, de tudo. Eu tenho o controle e também tenho o controle da sua vida. Não tem como você se levantar e me questionar. Não tem como, Jó. E aí você percebe que lá no verso de número 22 diz o seguinte: no seu pescoço repousa a força. E aí, lembra da pergunta que eu fiz? No pescoço de quem? Você sabe que no capítulo 41 já responde essa minha pergunta. Está falando a respeito do Leviatã. Então, vamos colocar isso de forma bem clara no texto.
Então, no pescoço do Leviatã repousa a força. Ele é um animal forte. Perante o Leviatã, até a tristeza salta de prazer. É isso que está na sua Bíblia. Agora, no hebraico bíblico, não é isso que está escrito. Então você percebe que esse texto não está falando da pessoa de Deus, está falando do Leviatã. Então, se Deus está descrevendo esse bicho, esse animal, como uma criatura que mete medo nos homens, que ninguém é capaz de prendê-lo, que ninguém é capaz de segurá-lo, que ninguém é capaz de capturá-lo, então esse texto ele foi traduzido de maneira incorreta. A palavra que aparece aqui não é diante dele a tristeza salta de alegria. Não aparece a palavra alegria no texto hebraico. O que aparece no texto hebraico é diante dele até a tristeza salta de pavor. Então a palavra hebraica que aparece aqui é a palavra deavá. E deavá significa exatamente isso. Significa desânimo, fraqueza, pavor. Então, quando a pessoa chega diante do Leviatã, diante do crocodilo, essa criatura mete medo nas pessoas. Então, diante dele, até a tristeza, ela salta, ela pula de pavor. A pessoa, quando está diante desse animal, Deus descrevendo para Jó, é como se a pessoa estivesse perdendo as forças do seu corpo. Então, essa palavra, ela foi mal traduzida. Não existe no texto a palavra alegria, mas sim pavor, medo, ok? Desânimo. Então, o corpo da pessoa, quando está diante do Leviatã, ela sente o seu corpo como se perdendo as forças, porque esse animal era um animal terrível. Então, é isso que o texto ele está querendo dizer. Diante do Leviatã, até a tristeza salta de pavor. Espero ter te ajudado, espero que você tenha compreendido a explicação. Se te ajudou, deixa aqui um comentário, curte, comenta, compartilha. E se você não me segue, já me segue para mais vídeos. E aqui está aparecendo as minhas redes sociais. Me siga lá no Instagram para você ficar por dentro de muitas outras coisas que eu vou estar postando, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E eu espero você no próximo vídeo.